Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês agora com redação, tá certo? Aula passada fizemos algumas indicações, né, de atividades, vamos para a correção. Mas antes, vamos fazer a nossa acolhida, momento de agradecermos a Deus o dom da nossa vida, da nossa saúde, tá certo? Que Ele nos proteja, nos abençoe sempre, tá bom? Feito isso, você deve já estar aí com seu livro de redação, tá bom? E lembrando a indicação da aula passada, que foi a resolução da página 74 a 78. E conforme acontece nas nossas aulas, a gente volta na aula seguinte com a correção. Daí eu deixo aí no caderno de vocês, no livro, bem bonitinho, bem organizado. Por favor, caprichem, tá certo? Nada de mudar a nossa rotina, a nossa prática pedagógica. A letra ela é muito importante, que ela esteja legível, bonita, iniciando com letras maiúsculas. Não vamos fazer diferente não, tá bom? Então vamos aí, na página 74 a 78, conforme a aula passada eu comecei explicando para vocês sinopse e resenha. Mas vamos ver, né, algumas semelhanças, acompanha comigo aí no livro de vocês. Lá no livro tem assim, né, a sinopse é um texto conciso que apresenta as partes fundamentais de um produto cultural, filme, livro, peça de teatro, né, e tem a função de auxiliar o público na escolha de objeto cultural, geralmente apresenta uma ficha técnica da obra. Alguns alunos entraram em contato comigo, professor, eu faço a sinopse de quê? Eu faço do livro, do filme. Deixei à vontade, tá certo? A seu critério. Já a resenha constitui-se um breve comentário de uma obra. Né? A principal diferença da resenha e a sinopse é o quê? É que na primeira, na sinopse, há um posicionamento crítico do autor sobre o objeto a ser resenhado, apresentando argumentos que o sustentem. Para estruturá-la, emprega-se a terceira pessoa do singular, tá certo? Aí pede aí. Agora, marque no quadro abaixo as características de cada gênero. Vamos lá. Aí nós temos o sinopse e resenha. Tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto de modo a instigar o leitor. Quem faz isso? Sinopse. Tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto e deixar claro o posicionamento do autor sobre ele. De quem é isso aí? Resenha. Predomina a objetividade, embora possa apresentar traços de subjetividade. Sinopse. Predomina a subjetividade, pois deve estar clara a opinião do autor sobre o objeto. Resenha. Atente-se aos detalhes e às especificidades de cada um, tá certo? Essa questão aqui ela é muito importante. Olha aí. Pode ser veiculada em sites, revistas e jornais? As duas, né? Pode ter como objeto livros, filmes, peças de teatro, shows, entre outros. Qual é a resposta? Exatamente, as duas. Na página 75, nós teremos aí o esquematizando, né? Vai dizer o objetivo, o público-alvo, as características. Tá, sugestões de filme, professor, eu posso assistir? Fique à vontade. Se você tiver, né, veículo, como fazer, fique à vontade. Na página 76, nós vamos ter os elementos coesivos nas resenhas, tá bom? Aí a gente pede aí. A que classe gramatical pertence as palavras em destaque? Lembrando que essas palavras são visualmente, funcionalmente, provavelmente, extremamente. Ela pertence à classe dos advérbios. Que sentido cada uma dessas palavras transmite no contexto que foram empregadas? Aí a gente vai, né, para a explicação. Visualmente e funcionalmente, sentido de modo. Extremamente, sentido de intensidade. Provavelmente, a palavra já diz, né, de dúvida, certo? Qual é o efeito do uso dessas palavras em uma resenha? Né? Eles vão reforçar, eles vão validar, né, a opinião, a avaliação do resenhista, tá certo? Aí a segunda, releia outros trechos e observe as palavras em negrito. Aí nós temos o mas, temos o apesar de, o todavia, tá certo? E o i. A que classe gramatical pertence essas palavras e expressões? Nesse caso aí são as conjunções, né? Fácil, fácil. Essas palavras, item B, já a página 77. Essas palavras conectam partes do texto e estabelecem uma relação de sentido entre elas. Explique, completando o quadro a seguir, a relação de sentido que expressa cada uma dessas palavras ou expressões, certo? Aí você vai dizer, né? A conjunção mais expressa sentido de oposição entre as ideias apresentadas, tá bom? Professor, eu fiz, mas não fiz exatamente assim. Não importa. Que é a sugestão. Se a resposta estiver parecida, estiver com o mesmo sentido, considere correta.
A informação apresentada após o mais é que quebra a expectativa, né, de nova inovação, mostrando que, apesar disso, há pontos, né, valiosos no filme, mas apesar disso, né, continua. A locução prepositiva apesar de expressa aqui uma ideia da concessão introduzida pela informação contrária ao que foi apresentado posteriormente, tá bom? A conjunção I expressa a relação de adição, né, como vocês já sabem, entre as partes do texto, ligando dois substantivos, né, que são avaliados como condizentes pelo resenista. E a conjunção, todavia, expressa um sentido de contradição, pois introduz uma oração com sentido contrário ao anterior, tá certo? E faz com que, né, a gente perceba pelo texto que leva o personagem a lidar com os seus desafios, tá certo? Precisa botar isso, professor? Não, só a explicação já responde a questão. O item C. De que forma as conjunções contribuem para a construção de argumentação em uma resenha? Elas contribuem, pessoal, para dar uma sequência do texto, né? Sequencialidade, né? Uma maneira mais prática de se dizer. Entre as suas partes, uma relação de sentido. Em outras palavras, a gente pode encontrar uma maneira mais simples de dizer o que vai acontecer, professora? Eles auxiliam na construção dos argumentos, na efetivação dos argumentos, certo? Aí, uma das formas de estabelecer a coesão entre o texto é por meio da conexão. Esse processo é responsável por atribuir a sequencialidade entre as partes de um texto e, justamente por isso, os elementos linguísticos responsáveis por essa função são chamados de elementos coesivos, muito importante na escrita. Exemplos disso são os advérbios, as conjunções, as preposições e suas respectivas locuções. Terceira, em algumas situações, a pontuação pode ser um importante recurso para estabelecer a coesão textual. Veja, aí tem aí. Porém, é inegável a sua contundência, por maior que seja o sofrimento resultante. A verdade é inafastável e aceitá-la é o melhor caminho, né? Ao afirmar que, por maior que seja o sofrimento resultante, a verdade é inafastável e aceitá-la é o melhor caminho, que relação de sentido esse trecho estabelece com a oração anterior? Explique. É uma relação de quê, pessoal? De explicação, tá certo? O trecho explica o porquê de a contundência do filme ser algo, né, inegável, ser algo que seja importante para o entendimento. Reescreva os períodos, né? Escreva o período acima, substituindo os dois pontos por uma conjunção que expresse o sentido adequado ao contexto. Porém, vírgula, é inegável a sua contundência, vírgula, aí você pode usar o visto, ou pois, ou visto que, por mais que seja o sofrimento resultante, vírgula, a verdade é inafastável e aceitá-la é o melhor caminho, tá certo? Então, você pode ter essas duas opções. E a gente fica aí, para terminar a nossa aula de hoje, com a indicação de atividade para você dar continuidade da 79 a 83, tá bom? Então, você vai caprichar, né, nessa atividade. Todas as orientações estão presentes aí nessas páginas, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula.